Feliz sábado! Nós vamos para o nosso ano bíblico. Hoje é dia 24 de julho, Ezequiel 40 a 42, Lucas 18, 24 a 34, e o Desejado de Todas as Nações, o capítulo 60, a lei do novo reino. Alguém gostaria de começar? Vou começar, então. Pode começar, irmã Miriam. Que oração? Ezequiel, né? Vamos orar, peraí, só um minutinho. Isso, Ezequiel. Deixa eu fixar a irmã Miriam aqui para todo mundo. Deixar o dela maior. Já ora aí, irmã Miriam, para começar. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Pai querido, obrigado por mais um sábado. Que estamos aqui também, Senhor, reunidos e para meditar na Tua palavra, no livro do Espírito de Profecia também. Pedimos a Tua presença, Teu Santo Espírito, que nos ajude neste momento a entender a Tua palavra e assim pôr em prática, Pai. Possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Pai amado, abençoe todo o Teu povo neste momento, os que estão doentes, os que estão nos leitos de dor, que esteja com cada um, Pai. Fique conosco agora, perdoe nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Ezequiel 40. A visão do templo. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade, para o lado sul. 3. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. 6. Então veio à porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. 7. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. 8. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. 9. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, o vestíbulo olha do interior da casa para a porta. 10. A porta para o lado oriental possuía 3 câmeras, de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares desde um lado do outro mediam o mesmo. 11. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 13 côvados. 12. O espaço em frente das câmeras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. 13. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta de fronte da outra.
14. Mediu a distância até os pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. 15. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta do interior, havia 50 côvados. 16. Havia também janelas com fasquias fixas, superpostas para as câmeras e para os pilares. E da mesma sorte, para os vestíbulos, as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. 17. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmeras, e um pavimento feito no átrio, em redor. De frente para este pavimento havia 30 câmeras. 18. O pavimento ao lado das portas era a parte do comprimento das portas. Era o pavimento inferior. 19. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior e até a dianteira do átrio interior. Por fora, 100 côvados, do lado leste e do norte. 20. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. 21. As suas câmeras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. 22. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram de medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. 23. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como o da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. 24. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. 25. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo e a largura 25 côvados. 26. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante dele, e tinha palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. 27. Também havia uma porta no átrio interior, para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul 100 côvados. 28. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha mesmas dimensões. 29. As suas câmeras, os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo essas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. 30. Havia vestíbulos em redor, o comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. 31. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. 32. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. 33. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo essas medidas. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. 34. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um lado, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 35. Então me levou à porta do norte e a mediu. Tinha as mesmas dimensões. 36. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. 37. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. 38. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. 39.
No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. 40. Também do lado de fora da subida para a estrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas. 41. 4 mesas de um lado, 4 do outro lado, junto à porta. 8 mesas, sobre as quais imolavam. 42. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que molavam o holocausto e os sacrifícios. 43. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. 44. Fora da porta interior estavam 2 câmeras dos cantores, no átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. 45. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para o sacerdote que tem a guarda do templo. 46. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que tem a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. 47. Ele mediu o átrio, comprimento, 100 côvados, largura, 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. 48. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu para cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro. E a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. 49. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e a outra do outro. 41. Então me levou. Pode continuar, irmã. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. 2. A largura de entrada, 10 côvados os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. 3. Penetrou e mediu o pilar da entrada 2 côvados, a altura da entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. 4. Também mediu o comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. 5. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. 6. As câmeras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e havia retrâncias na parede do templo ao redor, para as câmeras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas, e não fossem introduzidas na parede do templo. 7. As câmeras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor. Daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia no andar inferior para o superior pelo intermediário. 8. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmeras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. 9. A grossura da parede das câmeras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmeras laterais que estavam junto ao templo. 10. E as células tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. 11. As entradas das câmeras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. 12.
O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados e largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. 13. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. 14. A largura da frente oriental do templo e da área separada, de uma e de outra parte, 100 côvados. 15. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por trás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apanelados. 16. As janelas de fasquias fixas, superpostas, estavam ao redor de 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. 17. No espaço em cima da porta até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura. 18. Querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. 19. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira de outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. 20. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. 21. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos, era essa da mesma aparência. 22. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos. A sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. 23. O templo e o Santíssimo, ambos tinham 2 portas. 24. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. 25. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia um baldaquino de madeira na frontaria do vestíbulo por fora. 26. E havia janelas de fasquias, fixas, superpostas, e palmeiras, em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmeras laterais do templo e do baldaquino. 42 também? O Ivan vai ler o 42. Obrigada. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício da área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertencem ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria, em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. 5. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. 10. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas, e um passeio tinha a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas.
Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque é lugar santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. 15. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. 20. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Lucas 18, 24 a 34. Alguém quer ler? A Manu lê aqui, Leni. Sim. Lucas 18, Já deixei marcado. 24 a 34. A Manu vai ler. 26 a 34. Oh. 24 a 34. O perigo das riquezas. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Jesus, chamando os 12 para um lado, Jesus lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregado aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhe era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Muito obrigada. Agora nós vamos para o capítulo 60, o desejado de todas as nações. A lei do novo reino. Aproximava-se o tempo da Páscoa e novamente se dirigiu Jesus para Jerusalém. Reinava em seu coração a paz de uma perfeita unidade com a vontade do Pai. E com passo decidido avançava para o lugar do sacrifício. Dos discípulos, porém, apoderava-se um sentimento de mistério, de dúvida e temor. O Salvador ia adiante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. Novamente chamou Cristo os 12 para junto de si e, mais positivamente que nunca, revelou sua entrega e seus sofrimentos. Eis, disse ele, que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito
pois há de ser entregue a gentes e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra se era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Não haviam eles exatamente antes disso proclamado por toda parte: o reino de Deus está às portas? Não asseverara o próprio Cristo que muitos se assentariam com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus? Não prometera a todo aquele que houvesse abandonado tudo por amor dele, 100 vezes mais nesta vida, e parte no seu reino? E não dera aos 12 a promessa especial de posição de alta honra em seu reino, sentarem-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel? Ainda agora disseram que haveriam de cumprir-se todas as coisas escritas nos profetas a seu respeito. E não tinham eles predito a glória do reino do Messias? Em face desses pensamentos, pareciam vagas e obscuras suas palavras acerca da traição, perseguição e morte. Fosse quais fossem as dificuldades que sobreviessem, acreditavam que o reino se havia de estabelecer em breve. João, o filho de Zebedeu, fora um dos 2 primeiros discípulos que haviam seguido Jesus. Ele e seu irmão Tiago tinham feito parte do primeiro grupo que tudo deixara por seu serviço. Com prazer, abandonaram o lar e os amigos para estar com ele. Com ele andaram e conversaram, estiveram com ele na intimidade da casa e nas assembleias públicas. Ele lhes aquietara os temores, libertara-os dos perigos, aliviara-lhes os sofrimentos, confortara-os nos desabores, e com paciência e bondade os instruíra, até que seu coração parecia ligado ao dele e, no ardor de seu afeto, desejavam estar mais achegados a ele em seu reino. Em todas as oportunidades, João procurava julgar. Em todas as oportunidades, João procurava lugar junto do Salvador. E Tiago desejava ser honrado com uma ligação igualmente íntima com ele. Sua mãe era seguidora de Cristo e servia-o liberalmente com seus meios. Em seu amor e ambição maternos, cobiçava para eles o mais honroso lugar no novo reino. Animou-os assim a fazer o pedido. Mãe e filho dirigiram-se juntos a Jesus, solicitando uma graça que seu coração decididamente anelava. Que quereis que vos faça? Perguntou ele. A mãe respondeu: Dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus se mostra bondoso para com eles, não repreendendo seu egoísmo em procurar preferência sobre os outros irmãos. Ele lhes lê o coração, sabe a profundeza de sua afeição por ele. Seu amor não é um afeto meramente humano, conquanto manchado pela terrenidade do humano instrumento, é o transbordar da fonte de seu próprio amor redentor. Ele não repreendera, mas aprofundara e purificara, mas aprofundará e purificará. Disse: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Lembre-se de suas misteriosas palavras indicando provação e sofrimento. Todavia, responde confiantemente: podemos. Reputariam a mais elevada honra e demonstrar sua lealdade em compartilhar tudo quanto houvesse de sobrevir a seu Senhor. Em verdade, vós bebereis o cálice que eu hei de beber,
e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Disse, diante dele achava-se uma cruz em lugar de um trono e 2 malfeitores como companheiros, uma à direita e outra à esquerda. João e Tiago haviam de partilhar dos sofrimentos de seu mestre. O primeiro dos irmãos, a perecer a espada. O outro, o que mais longamente havia de suportar a fadiga, o opróbrio e a perseguição. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, continuou, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. No reino de Deus não se obtém posições por favoritismo, não são alcançadas nem recebidas por uma concessão arbitrária. São o resultado do caráter. O trono e a coroa são os penhores de uma condição atingida. São os testemunhos da vitória sobre o próprio eu, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém quer continuar? Que maravilha, né? Eu continuo. Muito posteriormente, quando os discípulos chegaram à identificação com Cristo, através da participação de seus sofrimentos, o Senhor revelou a João as condições da mais proximidade no seu reino. Ao que vencer, disse Cristo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu nome, assim como escreveu o apóstolo Paulo. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente sorveu do Espírito do seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que move o discípulo, como fazia o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte pela salvação da humanidade. Este espírito foi manifestado na vida de Paulo. Disse ele: para mim, o viver é Cristo, pois a sua vida revelava Cristo aos homens, e o morrer é ganho. Ganho para Cristo. A própria morte tornaria patente o poder da sua graça e atrairia almas para ele. Cristo será engrandecido no meu corpo, disse ele, seja pela vida, seja pela morte. Quando os 10 ouviram do pedido de Tiago e João, ficaram muito desgostosos. O mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscavam para si. E zangaram-se porque os 2 discípulos lhe houvessem obtido aparente vantagem. Novamente, o conflito acerca de quem deveria ser o maior estava a ponto de se renovar quando Jesus chamou-os a si, disse aos indignados discípulos: sabeis que os que julgam os príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Nos reinos do mundo, a posição implicava em engrandecimento próprio. Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação eram outros tantos meios de empolgar as massas para o proveito dos dirigentes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, gozar e dominar. As mais humildes cumpria obedecer e servir.
A religião, como tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo, esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a direção de seus superiores. O direito do homem como homem, pensar e agir por si mesmo, era inteiramente postergado. Cristo estava estabelecendo um reino sobre os princípios diversos. Clamava aos homens, não à autoridade, mas ao serviço, os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. Poder, posição, talento, educação colocavam seus possuidores sob maior dever de servir aos semelhantes. Ainda ao mais humilde dos discípulos de Cristo é dito: tudo isto é por amor de vós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Entre seus discípulos, Cristo era, em todos os sentidos, aquele sobre quem repousavam os cuidados e responsabilidades. Partilhava da pobreza deles, exercia a abnegação em seu benefício, ia adiante deles para lhes aplanar os mais ásperos caminhos e deveria consumar em breve sua obra terrestre, entregando a própria vida. O princípio sobre o que ele agia devia atuar nos membros da igreja, que é seu corpo. O plano é a base da salvação, e a base da salvação são amor. No reino de Cristo, são maiores os que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores do seu rebanho. As palavras de Paulo revelam a verdadeira dignidade e honra da vida cristã. Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na do outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo, não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não veem a esta terra para mandar e exigir homenagens, mas como mensageiros da misericórdia, a fim de cooperar com os homens e erguer a humanidade. Os princípios, as próprias palavras do ensino do Salvador permaneceram em sua divina beleza, na memória do discípulo amado. Até seus derradeiros dias, a preocupação do testemunho do apóstolo às igrejas era: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Era esse o espírito que dominava a igreja primitiva, depois do derramamento do Espírito Santo em um coração e a alma dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Nem havia entre eles necessitado algum, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém. 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 Louvado seja Deus. Ore para terminar, irmã Vera, por favor.
Grandioso Deus e eterno bom Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estas santas horas que estão diante de nós, por este santo sábado. Que o Senhor nos direcione, meu Deus, a cada momento deste santo dia. Nós estamos agora na parte escura, vamos descansar e que a cada um de nós, meu Deus, possamos realmente descansar em Ti, Pai. Mas que é exemplo, meu Deus, dos discípulos que ainda não compreendiam, Pai, ali quando estavam com Jesus, mas eles tiveram, meu Deus, plena compreensão da abnegação e vida que Jesus levou aqui. E que é exemplo, meu Deus, de Jesus e dos apóstolos, que nós também, meu Deus, possamos ter a nossa vida transformada, Pai. Que não sejamos apenas meros leitores, Senhor Jesus, mas que possamos, meu Deus, viver, meu Deus, pelo testemunho da Tua palavra. Tire de nós o egoísmo, a inveja, a idolatria, o orgulho, que nos afasta de Ti, Pai. Nos preencha com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Pai de amor, cele cada um de nós aqui neste momento, cada família, meu Deus, representada. E que possamos, Senhor Deus, neste dia, entrar, meu Pai, realmente no Teu descanso. Gratos nós somos, meu Deus, por mais esse encontro, por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos deu de estudar, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor nos conceda, meu Deus, a Tua paz. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conceda a alegria, meu Deus, de permanecer na Tua presença neste santo sábado. Nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia e amém. 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 Graças a Deus, meu Deus.